oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Gato Preto já tá na área? Aqui é a professora Mônica. Vocês viram que a aula é de geografia. O nome da aula, qual é meu lugar no mundo? Será que meu lugar é aqui, Baglini? Seu Olha, lugar é aqui? Mônica, eu não sei qual é o seu lugar do mundo. Agora que eu Hum. queria saber o lugar do gato preto, É no chat. O no lugar chat. é no chat. Oh, meu Deus do céu. Tô sabendo que tem presidente do Tem chat. Tem tudo tudo. aqui. Esse centro de mídias é um barato, gente. A gente ama interagir com vocês, na real, a gente ama sim, mas a gente também quer ver, né, vocês participando da aula. Eu posso te apresentar? Por favor. Porque essa aula tá, como diz o Bagre, no ritmo do pancadão. Essa aula tá no pancadão e eu tô até com É. medo. E eu falo que o chat vai ferver, que eu tô doida para ver a participação deles. Olha o tema da aula na tela, gente. Apropriação do espaço e industrialização. Oitavo ano, a habilidade que vamos acionar será analisar as diferenças na apropriação dos espaços urbanos, relacionando-as com os processos de exclusão social e segregação socioespacial e discutir as políticas públicas de planejamento urbano dos países latino-americanos, em especial do Brasil. A unidade temática é Mundo do Trabalho e o objeto do conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbana e industrial na América Latina. Eu sou professora de língua portuguesa, mas eu vim aqui para uma aula interdisciplinar, porque a gente tem nessa conversa entre as disciplinas, isso é ótimo, não é, Baglini? E sabe o que é, Mônica? Eu tava analisando aqui, conversando com você. Eu vou até Uhum. levantar porque eu fico sentado e começa a dar gastura. É. Amores, vamos pensar aqui comigo. Você pega a habilidade do currículo paulista, ela coloca a apropriação do espaço e a exclusão social. Então isso é sinal que alguns conseguem se apropriar do espaço e muitos não ter o direito ao uso daquele espaço. Hum, Vamos imaginar que alguns se apropriam de um determinado terreno, Mônica. tá. E alguns que se apropriam de um determinado terreno constroem uma casa gigantesca só para ele. Uhum. Mas outros não têm terreno, outros não têm casa e são excluídos socialmente. Então, quando o currículo paulista coloca apropriação do espaço e exclusão social, é isso que ele quer dizer. É. Resumindo, Resumindo, a exclusão social é um processo, infelizmente, de quem consegue ter a propriedade e de quem não consegue. Mônica, eu como professor de geografia, é claro, eu vou Uhum. trazer grandes geógrafos. Claro. Claro, não tem como. Apresente-os para mim. Eu vou apresentar a vocês, afinal, a Mônica já me apresentou grandes autores, agora é minha vez de apresentar grandes autores para ele. Uhum. E o pessoal acha que autor só tem língua portuguesa, Ah, mas eu né? também já trouxe um autor hoje para aula, É, né? trouxe, é Ele verdade. trouxe os geógrafos, eu trouxe escritores. E eu vou apresentar um para vocês. Ele é um geógrafo, sociólogo, filósofo, Henri Lefebvre. E ele diz o seguinte, amores. Oráculo, coloca na tela porque isso vai começar na nossa... O Henri Lefebvre, ele discute sobre o direito à cidade. Tá. Olha só, o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acessar os recursos urbanos. Uhum. Volta comigo. A discussão de Lefebvre é muito legal que quando ele põe o direito à cidade, ele põe uma pergunta para Mônica. Tá. Quem tem o direito à cidade? Quer ver? Eu vou jogar no chat agora a primeira provocação. Tcharam! Amores, vocês frequentam o museu da sua cidade? A praça da sua cidade? Você frequenta espaços públicos da sua cidade? Ou você não frequenta os espaços públicos da sua cidade? Porque a sua cidade não tem espaço público, só tem espaço privado. A sua cidade só tem shopping, só tem condomínio fechado. Uhum. E é na sua cidade. Uhum. Se a sua cidade só tem esses espaços privados, você consegue frequentar? A pergunta é, quem tem o direito à cidade? Gente, no E aí, chat, Mônica? quem tem direito à cidade? Quem tem direito à cidade? A cidade está aí, amores. Vocês sabem disso. Ó, Uhum. cidade, tá aí. Tum. Você olha. A pergunta que eu faço a vocês, você, lindão e lindona, que está me olhando agora, você tem direito à cidade? Você frequenta os espaços da sua cidade? Eu sei que tem uma galera da cidade de São Paulo que Eu assiste ia essa aula. falar. O Eduardo Gomes foi tão consciente aqui. Não agora, prof, por conta da quarentena, mas antes eu ia. Ele falou da Perfeito. quarentena, Melhor. não é? Uhum. Então, vamos abrir um parênteses acerca da quarentena.
a situação cotidiana que nós estamos É, habituados. atual. Mas a sua consciência foi muito importante. Eu vou pegar um exemplo muito claro. Eu trabalho na cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo tem alguns aparelhos culturais, alguns aparelhos públicos. Tem ali a Pinacoteca, tem o Museu da Língua Portuguesa, que está se reconstruindo, pegou fogo, mas enfim. Tem, Não enfim, fala museus. disso que eu já fico com vontade de é, chorar. Não fala do Museu da Língua Portuguesa, Bagline. enfim, Poxa, tem tem, praças. tem muita gente falando de praça. Acho que a galera do interiorzão, né? Que tem muita galera do interiorzão ligada no chat, que frequenta muita praça, não é? Isso é interessante. Então eles estão incluídos. Mas olha o exemplo que eu faço para vocês. E eu trabalho numa escola no centro da cidade de São Paulo. Hum, E quando eu pergunto para os meus alunos, eles falam: cara, vocês frequentam a Pinacoteca? Vocês frequentam o museu que está aqui do lado da escola? Eles viram e falam: não. não. Ah, Cara, tá do seu lado. Eles não frequentam porque eles não se sentem pertencentes àquele é espaço. verdade. Então, Henri Lefebvre, amores, ele pergunta: o direito à cidade é para quem? Quem frequenta? Quem frequenta? Teve um tempo atrás, a galera vai lembrar. Lembra dos rolezinhos no shopping? Sim. Aquele É. rolê. Galera da perifa, Aham. porque, cara, falou, cara, tá na cidade, a cidade é pra todos. Eles foram frequentar. Foram frequentar e, assim, a mídia saiu pesando que eles causavam? Não, eles iam em grupo. Eles têm que andar junto com Isso, os deles. Isso é isso. normal. Nossa, o rolezinho, os caras chegam, destrói tudo. Não, eles estavam frequentando. Eles estavam procurando o direito à cidade. Uhum. A cidade está ali. Ocupar os espaços. Ocupar o. Então, olha só. Olha o que eu falei. Explica melhor, Não, Bagrini. mas eu acho que dá dentro do contexto, a galera tá entendendo. Quando a gente pega, partindo do pressuposto de apropriação do espaço e, consequentemente, exclusão social, tal como a apontabilidade, a gente sempre pensa ocupar os espaços sobre um caráter democrático, sobre um caráter institucional, sobre um caráter que é previsto em lei enquanto função social. Não é ocupar. Que a gente fala ocupar. Ah, a palavra legal é apropriar-se do espaço. E aí a galera normalmente vira e fala, gente, não é a ótica de ocupar, dá uma impressão que o cara vai chegar, bater na bica, sai daqui! Isso é meu. Não, cara. Eu tenho direito. Século XXI, discussões, assembleias, democracia, não é assim. Tá bom? Não é assim. Isso é importante. Respeito. Respeito. Mas a discussão é sobre o direito à cidade. Eu vou mais uma vez construir a leitura com vocês e agora vamos analisar as 3 imagens que eu coloquei. Oráculo na tela, por favor, lindo. Olha só. Eu tenho uma imagem que é uma loja de departamento. Isso Uma roupa. é masculina, né? São roupas masculinas Isso. ali. Roupas masculinas. Uma loja chique, hein, Bagrini? Você acha, né? É, você vai comprar roupa lá? Não, porque eu sou professor. Boa! Galera, tem uma imagem aí de uma loja super chique, o chão é de mármore. Ali, não é? Tem a indicação que são roupas de marcas de grife bem caras, o mobiliário é bem requintado e o Bagrini não vai ali. Não vou. Eu Porque, só vou. né? Só vou. É só, ele passa olhando. É isso. E ao lado, aí em cima, eu tenho uma área periférica, uma área que Olha. representa a exclusão social, isso é muito claro. Essa visão. Olha, Bagrini, trabalhei numa escola chamada República da Guatemala, Zona Leste, aí, Sugestivo o nome, hein? e eu lembro muito sugestivo para essa aula, né? Falando de latino-americanas. Sim. E, gente, quem foi meu aluno lá da época, não sei, porque eles já se formaram que eu dava aula para ensino médio, mas eu lembro muito de olhar pela janela e ver exatamente essa cena, que não era em preto e branco. Mas eu olhava e eu lembro que, eu não sei, era uma. Eu olhei para essa foto, e aí você falando de apropriação, me veio uma outra palavra, pertencimento. Boa, amor. Porque eu lembro de eu dar aula e olhar ao lado e achar beleza naquele morro, naquelas casinhas bem pequenininhas. Eu lembro de eu dar aula e os alunos ali realizando as atividades, eu pensando o que está passando em cada casinha ali, o que tem em cada Cada cotidiano. em cada cotidiano, em cada vida. E eu ficava sempre dando aula, preparando a minha lousa, olhando exatamente o que tem aí, gente. Que são várias casinhas. E é bem assim, quando a gente tem no morro, uma parece que está sobreposta à Sim. outra, mas não é, né? É que quando a imagem vem de longe, elas ficam bem pequenininhas. E aí, quando a gente analisa uma imagem dessa, a primeira pergunta que eu coloco: estas pessoas que aí estão, têm o direito àquela loja de grife?
Baglini, você falou tudo. Quando eu dei aula nessa escola, é que, desculpa, me veio uma memória Não, por afetiva tão favor. grande Ô, Oráculo, eu acho que fecha nela aqui, você é tão e legal. uma coisa de pertencimento, gente. ah, eu lembro exatamente do dia, você falou isso, de eu ter perguntado para os meus alunos lá sobre quem tinha dado de metrô. E eu É. tinha vários alunos. Gente, estamos falando de São Paulo capital. Eu acho que em destaque, estamos falando da quinta cidade mais rica do mundo, uma das 5 cidades mais ricas do mundo e a maior da América Latina em expoência política. Continua. Baglini, eu perguntei uma vez, não lembro por qual propósito era um texto que estávamos lendo certamente. E aí perguntei sobre isso. Quem aqui... Eu falei sobre metrô, alguma coisa. Um aluno indagou. Quando eu percebi, eu falei, gente, eu estou falando de uma realidade que não é a realidade deles. Quem aqui já viu o metrô, já andou de metrô? E pouquíssimos, eu tive quase 10% de adesão ali. Poucos levantaram. Eu falei, gente, nós somos da capital. E é porque era uma zona extremamente periférica, o extremo leste. Perfeito. Porque ali, Cidade Camel, está bem ali na divisa com Ferraz de Vasconcelos já e tal. Gente, e os alunos dizem, não, professora, metrô não. Às vezes, minha mãe me leva em algum lugar de trem, aí eu vou ali, mas nunca peguei metrô, não conheço o metrô. E aluno que é da capital. Pro Mônica, então eu vou mais além. Eu trabalho na região do Pari-Canindé. É uma região central. Sim, E, perto da minha casa. e eles não conhecem a Avenida Paulista. Olha. Não conhecem. Então, peraí, essa lógica de periferia, por muitas vezes, amores, tanto para a geografia, para a história, bem como para a sociologia, não está necessariamente relacionada a um lugar afastado do centro. Que normalmente a gente pega esse contexto de periferia e atribui a lógica matemática. Periferia, centro, periferia. A periferia é aquele espaço pelo qual não tem os acessos, principalmente a região central. Paraisópolis, por exemplo, está do lado de Morumbi e é periferia. Tem alunos também aqui da capital falando nunca andei de metrô no chat. Caramba. Então, de quem é o direito à cidade? Boa. E aí eu coloquei uma imagem que eu acho que é o que representa a nossa conversa. Por gentileza, Oráculo. Um muro. O muro. Um muro. Gente, a terceira imagem é um muro, tem vários tijolinhos ali. É um muro, uma parede. E aí vocês interpretam do jeito que é um muro invisível, é um muro físico. Tá. Pode ser um muro invisível, que são os limites de pertencimento, como pode ser um muro físico, o segurança, o condomínio e, para você ter acesso, o dinheiro. Tá. Então, peraí, quem se apropriou do espaço? Porque se a cidade é para todos, por que nem todos e todas tenham acesso? Professora Mônica, como a gente está a fim de levar eles à reflexão e fazer sempre relações com o currículo, o próximo slide eu acho que contempla isso. Isso. Eu vou trazer a vocês outro, tá bom? Outro, olha só, hoje é só Outro no pancadão. teórico. Outro teórico, que é o sociólogo e urbanista Robert Park. Ele vai dizer o seguinte, por gentileza, na tela, a cidade, olha o que ele põe na cidade. A cidade é a tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo, em que vive mais de acordo com os desejos do seu coração. Mas, se a cidade é o mundo em que o homem criou, é também o mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Assim, indiretamente, e sem ter nenhuma noção clara da natureza de sua tarefa, ao fazer a cidade, o homem refez a si mesmo. Uau, isso é profundo. Eu quero me apropriar desse texto, muito legal. Vou colocar um dia na minha aula. Pro Mônica, Nossa, dá para conversar com vários poemas, que legal. o homem, ele criou o seu espaço, É. mas para atender à sua necessidade. Só que quem criou o espaço para atender à sua necessidade, criou só para atender a dele. Então, isso desde a história antiga. Tá. Vamos pegar as polis gregas. Vou voltar lá atrás, história antiga mesmo. O cidadão ateniense era o homem, maior de idade, com posses. O homem, tá? Mulher não era nada na Grécia. O homem... e tinha que ser ateniense. Esse cara, ele organizava a polis. E ele organizava para ele. Ele não olhava a população. E a população simplesmente ficava refém daquela estrutura que ele organizou. Ele era o impostor do Among Us. Ele era o impostor do Among Us. Exatamente. Vocês sabem, né, que a gente Eles tá tão- falando. Não, a galera já se ligou. Amorecos, vamos pegar agora a República Oligárquica Brasileira, a República Velha. Os grandes latifundiários organizavam a cidade. Vou pegar a cidade de São Paulo, que foi organizada em cima do café.
A cidade de São Paulo foi organizada para atender as necessidades do Barão do Café. A Avenida Paulista era onde ficava a casa dos caras É. poderosos. E o resto? Não, o resto entra. Aí eu dou um jeito. Tanto que você pode olhar as áreas centrais das cidades, Mônica, é sempre melhor. Os barões do café são outros impostores do Among Us. Eles estão doidos aqui. Ah, são impostores do Among Us. Exatamente. É. Então, a cidade, ela vai atender sempre o interesse. Só que, como a gente acaba perdendo, nós, enquanto seres humanos, nos refazemos diariamente, cotidianamente, nós nos refazemos em prol da cidade. Então, a gente não consegue mais se libertar dela. Então, é onde a gente fica doente, é onde a gente aceita o tempo, a Uhum, imposição e uhum. tudo isso que nós estamos habituados. Olha, Então, quando a gente pega quem apropria a cidade, não é quem apropria, quem sempre apropriou a cidade. boa. Ai, que interessante. E aí, Mônica, agora eu vou. É tipo uma peteca. É. A gente vai jogar assim pra você agora. E assim, é no ritmo do pancadão. Quer ver a peteca que eu vou jogar pra você? Pensando em cidade, pensando em mudanças, a cidade ela acompanha os desenvolvimentos técnicos, os desenvolvimentos informacionais. Ah, vou parar por aqui. Joga logo o slide, porque eu acho que vai ser na pancada. Por gentileza, o próximo. Ai, gente do céu, quem nunca ouviu isso? Filho, na minha época, tudo isso era mato. Imagina, gente, olha, eu já ouvi, você já ouviu isso? Direto. Tudo isso aqui era mato. Aí, olha só, existe um cara, gente, que escreve muito e desenha muito. Ele é um cartunista chamado Carlos Ruas. E Carlos Ruas, um abraço para você, querido. Não mandei abraço para ele ainda hoje. Você vê? Abraço, Carlos. Obrigado por ceder os seus trabalhos aqui incríveis para a gente usar com os alunos. Ele é um cartunista. Ele tem esse portal é o Mundo Avesso. Se vocês jogarem Mundo Avesso, vocês vão ver vários cartoons que ele cria, algumas charges também. E aí, olha só que interessante. Eu vou tentar descrever a imagem. A gente tem ali um quadrado, né? Um quadrado. Ali a gente tem o muro que o Bagrini falou. Um muro. Bagrini, muito legal que você colocou aqui o seu muro. Então, a gente tem o muro. E dentro desse retângulo, na verdade, com esse muro, nós temos ali o portal chamado internet. E a gente tem ali, parece um parque de diversões. É uma coisa maravilhosa, né? Linda. Lá dentro nós temos os oligarcas que se apropriaram do espaço informacional. Deixa eu pensar que é diversão. Não! Deixa eu pensar que é legal. Não, Você tá tá falando. certo. Agora eu já vou pensar, será que são novos impostores do Among Us? Deixa, gente, olha, tem a Google, tem as redes sociais todas que a gente conhece. Você viu que ele pontuou ali? Como se fosse um lugar que a gente vai para se divertir. Olha lá, o mundo da internet. E tem ali duas figurinhas bem pequenininhas, gente. É um pai e um filho, representando um pai e o filho. E somente o pai fala: filho, na minha época, tudo isso era mato. Imagina na época do pai dele, Bagrini, o que o pai dele fazia naquele espaço? Como ele se apropriava daquele espaço? Bom, talvez, segundo essa charge, na época do pai dele, esse espaço era de direito dele. Então ele tinha o direito. Mas as empresas chegaram, fecharam com muros, e agora ele só vira, olha, tudo era mato. Só que quando ele fala tudo era mato, olha, na minha época, filho, eu tinha acesso a este espaço. Isso que eu ia te falar. Imagina ali, ele deveria correr, brincar, né? Imagina. Eu não sei. Ô, galera, vocês podem responder aqui pra gente no chat. Vocês brincavam muito no mato? Vocês correram bastante, subiram em árvore? Eu tive a sorte de brincar bastante ainda em espaços assim, que hoje eu passo e falo, meu filho não pode mais, porque não tem mais aquilo. Se tiver responsáveis no chat, como que é o inglês? No chat. Se tiver responsáveis no chat, no chat, e aí nós estamos olhando o Instagram. Também. Por gentileza, coloquem se na sua época tudo era mato e os espaços que hoje você não pode frequentar porque os muros foram construídos, na sua época você frequentava. Troca a ideia aí. Aliás, pergunta para o seu responsável
Se tiver em casa, Eu naturalmente. lembro muito de um parque muito legal, gente, que a gente brincou muito, deu muita risada. Eu tenho muito essa imagem quando eu passo hoje, tem uma grande loja de departamento lá, Ah, aquela vendendo loja, né? roupa. É, não é daquela, porque é da periferia, mas tem uma loja lá e faz liquidação e roupa, e roupa, e roupa, e roupa, e roupa, e eu falo, caramba, eu lembro de eu passar aqui criança, brincar tanto nesse lugar. Exatamente isso. Olha, filho, na minha época, isso daqui tudo era mato. Ou seja, a cidade não é mais um direito a você. Aliás, Uhum, mas tem uma maneira que você pode ter o acesso. uhum, Se você entrar na loja, como que você vai ser recebida? Como uma consumidora, não hum, como uma pessoa, como uma consumidora. uhum, E consumidores são representados e são recebidos, por Mônica, por meio de compra, por meio de dinheiro. uhum. Então é muito complicado quando a gente analisa uma pessoa como consumidora. É. Pessoa não pode ser consumidora, pessoa é pessoa. É. Então é isso. Ai, deixa Bom, eu falar. eu nem Não, vim pro chat, né? A calma gente aí, tá é numa. que o chat tá tão Nossa, legal cara. também, Deixa eu ver aqui, Bagline, meu mal Deus do céu, eles educado, velho. amaram esse cartoon. Olha Deixa só, eu ver aqui. olha a Vitória. Enquanto eu ia crescendo, as Ah, pessoas estavam cortando esse mato. enquanto. Enquanto eu ia crescendo, as pessoas iam cortando esse mato. É o que aconteceu na vida dos meus filhos, por exemplo. Enquanto eles foram crescendo, as pessoas cortaram o mato. Hoje, meu filho não pode brincar onde eu brincava, né? Sim. Olha, eu tô aqui olhando, cara. Meu Deus. Ó, tem uma aqui, ó. Ai, olha só, o Vitor Hugo falando assim, quem nunca quem nunca vai ter um terreno para pegar pipa, filhão, não sabe que é infância. E Tá aí? louco, hein, velho? Nossa, manda É o buscar. Vitor Eu Hugo. era ruim. Porque acontece. Eu saía, e aí eu contar um pouco do caso do Pipa, era louco, velho. Pipa era muito legal. Tinha um campo, a galera sabe. Quem for de Santo André, região ali da Vila Luzita, Vila Suíça, vai saber. Uhum. Tem um campo de futebol, e do lado do campo de futebol tem um cemitério, então, tipo, bem sugestivo. E esse campo de futebol era o espaço que a gente soltava pipa. Uhum. Manda buscar, tal. Cara, e eu sempre fui cabação na pipa. Cara, eu era ruim mesmo. Você Mas, colocava cerol. então, eu era muito ruim. Então, Ah, assim, mas eu gostava. tá. Então eu vivia correndo. E eu soltava nesse campo. Passou um tempo, hoje tem um grande supermercado onde era esse campo. Lá, tá vendo? Perdi o É, espaço. perdeu. Perdi. E Não é mais assim, um direito meu. nossa, o chat tá muito bom. E os alunos estão falando muito e tal. A pergunta era, a que época esse pai se refere? Galera, na época que eu e o Baglini brincávamos no nosso campão lá, né? Tinha Google, Instagram, YouTube. Tinha, Baglini? Não tinha. Não tinha, era uma época que a gente não tinha isso para se divertir. Não tinha isso para se entreter. A gente tinha o pipão, O Pipão, a mais gente pro tinha Mônica. o escorregador, né? Eu não- Só isso. Eu tenho medo de ser saudosista, porque dá uma impressão que na minha época era melhor. Não, a minha época também era muito ruim. É. Era muito ruim e eu São também não épocas tinha o diferentes. direito à cidade. Eu não tinha o direito à cidade. Tá bom? Não tinha. E se a gente fizer uma relação com o Instagram, Google é até pior. Porque a galera entra no parque de diversões, entrega todos os seus dados, entrega toda a sua vida. E aí qual que é o BO? Porque aí você, além de não ter o direito à cidade, em breve você não vai ter o direito à sua escolha. A gente está discutindo o direito à cidade, mas em breve você não vai ter direito à sua escolha. Inclusive, olha a sua timeline. Só sai aquilo que você Ah, é verdade. pesquisa, aquilo que você compra. Cuidado, sempre fomos produtos, mas agora o produto está muito barato. Eu lembrei da música da Elza Soares aqui, mas acho que não pode colocar. É. Olha. Vamos lá. Ó, não, teve um aluno aqui. Gente, Marcos, parece que ele está adivinhando o que vai vir daqui a pouco. O pai se refere a um espaço livre onde ele podia ir para o lado que quisesse. Mas hoje eu não brinco muito, professor. Acredito que a sociedade está baseada na tecnologia, com os jovens se socializando pouco, e isso reflete no pouco acesso à cidade. Pois se eles não têm acesso, acaba gerando a falta de interesse pelos espaços da Isso é uma cidade. dissertação? Gente, olha, Não, peraí, coloca, faz a hashtag. O oráculo, Marcos cadê a hashtag? Vinícius, Oh, não, o oráculo ele falou, calma. Marcos Vinícius, e vai ser feita pelo Marcos. Marcos. Hashtag. Marcos vai fazer a hashtag, como que é?
Valeu, Marcos Vinícius. Valeu, Marcos Vinícius. Hashtag. Ele arrebentou aqui. Ele já apresentou o nosso A Tati vai próximo criar o slide. hashtag lá. A Tati, ela tem uns esquemas de hashtag. A Tati. Ela vai criar um top lá, porque, valeu, Marcos. Aê, valeu, Marcos Vinícius. Gente, sobe isso Valeu, aqui. sobe isso, galera. O Marcos... Eu vou printar esse menino aqui, Bagrin. Você não tem noção, porque ele já trouxe o que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, já que ele apontou, que tal? Próximo slide, por gentileza. Ai. É o que o Marcos Vinícius falou. Valeu, Marcos Vinícius. Sobe a tag dele. Sobe, sobe, galera. Ai, ixi, aí tá... Gente, olha o Marcos Vinícius. Presta atenção, vamos refletir? Vamos. Aí tem um outro cartoon, gente. Olha, nesse outro cartoon, as letrinhas estão pequenininhas, também tá lá no Mundo Avesso, do Carlos Ruas. E aí são dois pais, né? O pai e uma mãe. A mãe vira para o pai super preocupado. Você faz o pai, Baglini? Eu faço a mãe. Tá bom, vamos lá. A mãe tá super preocupada. E aí, como ele está? Ele está sobrevivendo por aparelhos. O pai tá na porta e ele vai abrir a porta e o menino está o quê? Sobrevivendo por aparelhos. Que aparelhos? Bom, aí eu não sei. Não, conta pra eles, Baglini. Vamos lá, amores. Nós temos aí... Sentado no sofá. Sentado no sofá, notebook, tablet, celular, televisão, iPod, enfim, Walkman não, né? Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, contando com o fone Bluetooth que ele tá, né? Olha, bem equipadinho esse menino, não é? E, galera, o Marcos Vinícius falou, é isso. Agora, sabe o que me veio? Essa criança, ela representa a realidade de todas as outras crianças? Porque essa criança tem o direito à cidade informacional. Esta criança da charge, Oráculo, pode deixar para a galera acompanhar? Deixa aí. Esta criança da charge, ela tem o direito à cidade informacional. Boa. Ou seja, ela está dentro daquele parque de diversões. Daquele do cartão anterior. Do cartão anterior, ela está. E as outras crianças têm o direito a este mundo informacional ou está fora do parque de diversões? Tem gente aqui falando que os manos que são pobres, não. É que essa criança aí não deve ser pobre, né, Mas nem um pouco. Meus filhos não tem tudo isso não, gente. Olha, galera, todo mundo falando aqui. É que assim, eu acho que eles viram a pergunta, os aparelhos realmente estão garantindo a sobrevivência do filho deste casal? Eles estão falando que não, os aparelhos não estão garantindo a sobrevivência. E falaram que ele está fora do parque de diversões. Cartoon é base de interpretação. Isso. Como eu quero provocá-los e irritá-los, tá garantindo sim, gente. Olha, tá garantindo a sobrevivência. Tá garantindo. Vou fazer uma pergunta para eles. Você quer ver que loucura? Cara, é quase tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. Professores de matemática, eu sei que tem outros cálculos aí. Mas, eu tenho quase certeza que ao acordar, a primeira coisa que tu faz é pegar o aparelho. A primeira coisa que tu faz é pegar o celular. É se inserir, ou melhor, continuar esse direito à cidade que lhe ofereceram. Isso. Não está garantindo a sua sobrevivência? Você fica em desespero. Eu tenho quase certeza que tu fica em desespero quando perde o celular. Acho que eles se assustaram porque com certeza. Da quantidade. Mas às vezes, se você tem um celular e como o Baglini disse, você já acorda e já pega o celular, você já está sobrevivendo por aparelhos. Não é? Olha só. Teve uma aluna aqui, a Analice. Ela falou, professores, muitas pessoas não têm acesso a esses aparelhos e nem à cidade. Como faz? Oráculo, volta as imagens. Volta, parou. Oráculo, mete na tela. Respondam. Ai, gente. Como faz? A Respondam. Analice quer saber, Analice, gente. olha a imagem responde. Como faz? Derruba os muros? Como faz para acessar tudo isso, Analice? Olha... Ai, gente, já tem aluno falando assim que aquele menino está certo, porque ele pode ter um futuro melhor sendo influencer. Vivendo de tecnologia, sobrevivendo de tecnologia, Baglini. Então o direito à cidade para ele vai funcionar. Será? Vai, porque ele está tendo... Porque olha só, as cidades... Ele está se apropriando de uma outra forma? E as cidades estão se moldando sobre esse mundo informacional. Entendi. E se as cidades estão se moldando sobre esse mundo informacional, quem tem o acesso ao mundo informacional, logo tem o direito à
cidade. Uhum. Vou dar um exemplo, ó, que as coisas vão mudando. Amorecos, eu vou pegar aqui o contexto de Revolução Industrial. Aconteceu aí durante todo o século XVIII. Revolução Industrial, quem tinha o direito à cidade? Aí eu vou pegar, sei lá, Londres. Quem tinha o direito à cidade? Os grandes burgueses. Os camponeses que estavam chegando para trabalhar enquanto classe proletária e operário não tinham direito. Eles só tinham direito se virassem burgueses. Mas como você sabe que é história, quem é proletário quase que está condenado a continuar a ser proletário, eles não tinham direito à cidade. Hum. E aí a gente vem aqui, arremata com a Giovana, Gabriela, falando os aparelhos não estão garantindo, mas estão privando-o de viver na cidade. Então, mas o que é o viver na cidade? É aquela É discussão que a gente estava fazendo, é amores. isso, Porque, gente. cara, você tem vários aparelhos públicos. Eu dou aula para uma molecada que mora alguns quilômetros da Avenida Paulista, alguns quilômetros, e não conhece a Avenida Paulista, independentemente de ter ou não um aparelho. Uhum, uhum, Você, quando você deu na República da Guatemala, uhum. faz um século atrás? Não, faz acho que uns 5, 6 5, anos. 6 anos. E já Uhum. tinha esse mundo informacional. Já, E a galera não tinha nada de metrô. não. Então, gente, é isso. Oráculo, por É, gentileza. que discussão, hein? E aí, Ai, pensando, vamos lá, Promônica. Gente, agora é aquele momento esperto, a gente tem que estruturar a leitura. Esse material que nós vamos apresentar, ele é um material do Aprender Sempre, é do currículo, foi aprovado. E é muito importante para a gente ver quem tem o direito à cidade. Porque quando a indústria chega, quem vai ter o direito? Ou seja, quando alguém se apropria do espaço, e aí, por gentileza, Mônica, és tu. olha só. Tem uma notícia que está lá na página 10 desse material. Gente, vocês podem acessar o site da EFAP, material Aprender Sempre, que é um material de apoio, tá bom? No caderno do aluno do 8º ano, nós temos uma notícia. Dezenas de indígenas deixam ocupação em São Paulo. Os guaranis ocuparam a área, segundo denúncias, logo após a empresa cortar 4.000 árvores sem a autorização da prefeitura. Cerca de 200 indígenas guaranis e manifestantes deixaram um terreno situado no norte da cidade de São Paulo nesta terça-feira, 10, que tinha sido ocupado há mais de um mês, sob alegações de que a construção de edifícios na região retirou centenas de árvores do território considerado ancestral. Antes de passar para a próxima, para terminar a leitura, a gente tem ali ao lado, gente, a foto. E essa foto aí, a gente tem ali o Guarani, eu não sei se ele é Ambia, ele está sofrendo reintegração de posse. Ele está sentado na rua. Ali a gente tem uma criança ao lado observando, pode estar com a sua mãe, tem uma moça em pé. E à frente temos ali a segurança pública, não é? Que vai retomar o espaço e que ele está ali sentado falando, não vou sair daqui. Ele está O tentando direito à cidade. isso, ele está tentando manifestar. Esse é o meu direito ao espaço. Bom, gente, ali ao lado a gente vê o carro, que é da galera da mídia, que está ali fotografando, e essa é uma notícia falando ali sobre os guaranis. Vamos continuar. Vestindo seus trajes tradicionais com cocares e o rosto pintado, os indígenas resistiam a acatar o pedido judicial que os obrigava a deixar o terreno da empresa Tenda, ocupado desde o último 30 de janeiro, próximo da terra indígena Jaraguá, onde há 6 aldeias guaranis. Nós estamos aqui para manter a preservação da natureza pacificamente. Não somos de briga, não somos de luta. Não somos de luta. Foi ignorado o componente indígena quando teve o trâmite na prefeitura para ser aprovado o projeto imobiliário. Então acabaram derrubando tantas árvores. A gente está lutando contra isso. A aprovação do projeto, disse Jaciara, líder da comunidade Guarani, Mbia, AFP. Os guaranis ocuparam a área, segundo denúncias, logo após a empresa cortar 4.000 árvores sem a autorização da prefeitura, ainda que ela argumente que derrubou um número muito menor e que tinha autorização. No entanto, os indígenas acabaram deixando acabaram aceitando deixar o local após várias horas de tensão por causa da chegada de aproximadamente
30 policiais que tinham como missão acompanhar a saída e devolver à tenda a posse do terreno. As obras do local foram suspensas até maio. Arremata aí, Baglini, o que foi isso, hein? Bom, vamos dentro de toda a aula que nós estamos discutindo e Isso. dentro do currículo. Aliás, quem apropriou o espaço? Pois é. E quem tinha o direito à cidade? A indústria ou os indígenas? A indústria, os indígenas, a economia? Quem? É. É essa a pergunta. Quem tem? Porque quando a gente percebe na fala do próprio indígena, não é uma luta em uma estrutura combativa, né? É. Vamos lá. Não, é apenas um direito meu. Pronto. Esta terra, ela é minha. E você Uhum. está se apropriando por meio da lógica econômica. Uhum. Então, é o direito à cidade. Quem tem o direito à cidade? No caso dos guaranis, eles não possuem. É. Eles não possuem, eles não atendem. E o que a galera pensou aí? Vamos lá, então, acho que para jogar a galera pensar, algumas reflexões acerca do chat. Bora lá, Bora. bora lá. Que aí Gente, eu faço, você faz a leitura, sei lá. olha só, a gente já teve essa discussão aqui, então vamos ver Sim. se eles entenderam meu lá do Deus. começo da aula. Ai, pergunta, Baglini, vai. A primeira. Todo o texto é construído em torno da palavra ocupação. Com qual intenção esse termo foi enfatizado? E aí, já deixa só essa primeira. Eles falam o tempo inteiro, a ocupação dos indígenas foram ocuparam, né, o norte da cidade, tal, tal, tal. As E aí, palavras têm força, né, pro Mônica? tem gente que falou que era uma metáfora. Será que é metáfora? E aí? Olha, você falou sobre isso, né? O que é esse ocupar? Gente, bora no chat aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. A Lorenza disse que é pegar um lugar para si. Pegar. Tem outro, mas vamos lá, vamos ver o que eles estão colocando. Ter um lugar. Perguntando se é metáfora, gente. Eles estão ocupando um espaço da cidade, Ó, os indígenas. Com a intenção de falar que os indígenas ocuparam, ficaram no lugar. Isso, ficar num lugar. Aí vem o Mateus e fala assim: apropriar. Apropriar, tomar posse. Uhum, tomar posse. Ó, eles estão falando se é geografia ou português. Aí responderam, é portografia. É portografia. Pronto, tá respondido. Lugar habitado, disse o Pedro Henrique. É um termo. Morar. Eles começam a colocar. Eu acho que assim, a gente está caminhando para as provocações. Isso aí. E a gente tem a próxima pergunta. Qual é o cerne da luta dos indígenas? Vamos lá. A. Ocupar o terreno da empresa tenda. Uhum. Resistir para que tudo ainda continue mato. A aprovação do projeto pela prefeitura ou participar da construção dos edifícios. E aí? A, B, C ou D, gente, no chat, A, B, C ou D. Ô, galera do 8º ano, que legal, hein? Ai, que legal, Baglini. E aí? Olha lá, que lindo! Todo professor ama isso, gente. É chuva de B. É isso. Mas apesar que não é necessariamente B. ocupar o terreno, porque esse terreno já era É, mas olha o que tá na B. Não é? É. Resistir para que tudo ainda continue. Ah, é a B, tá, eu tava lendo confuso. Nossa! Ô, gente, desculpa. Não, a leitura. O óculos tá errado aqui. Não, ufa. Ufa. Não, eu olhei assim e falei... A gente comemorando, né? Eu sou um cabaço mesmo, né? Baglini, lê a B. É a B, a B de Baglini. Vamos B lá. de Baglini. Resistir para que tudo ainda continue, mata. A gente tá linkando todos os assuntos aqui, não é? Sim. E aí, galera, pra gente fechar com aquela alegria no coração, voltando para o início do rolê. O que nós... Olha só, olha o que a gente discutiu hoje, Tá. Pro Mônica. O que hoje. que foi? O que A galera foi? às vezes fica falando, o Pro Rodrigo, a Pro Mônica ficou trocando ideia. Olha o conteúdo. Hoje nós discutimos, Oráculo, pô, eu fiz bonitinho isso aí, ó. Então nós analisamos as diferenças na apropriação dos espaços urbanos. Check. Então vai. Relacionamos os processos de exclusão social e segregação socioespacial. Check. E observamos algumas políticas públicas agora por meio da leitura Yes. Check. em cima do planejamento urbano. Check. Cê é louco, Muito cachoeira! bem. Só vou arrematar antes de falar Ô, saudade, deu vontade de dos soltar QR pipa, velho. Codes que a notícia teve sim uma intenção. Quando ela coloca ocupar, poderia ter colocado apropriar. Se fosse o Baglini escrevendo, acho que você ia colocar apropriar ali, não ia? Apropriar, lutar. Não, mas Isso. é que a palavra ocupar vamos ocupar. Aí sempre sai aquela lógica do vamos. Não sei. Então, galera, a gente tem que Por isso analisar. que eles estavam resistindo para que tudo ainda continuasse mato. Mas imagina daqui a pouco esses indígenas passando lá.
há um tempo atrás tudo aquilo era mato. Ai, tadinhos. Tadinhos não gosto desse termo, mas tudo bem. Bora lá na tela, tem um QR Code. Falando do Movimento Inova, porque é papo para outra aula, né, Baglini? Isso, vamos lá. Movimento Inova, a gente tem um QR Code aí. Nos dias 22 e 23 vai rolar uma programação 100% online, cheia de Diferentes. novidades, coisas diferentes para vocês aqui no CMSP. E depois tem aquele QR Code maroto. Aí pode colocar coisa boa, coisa ruim. Aí aquela. Conta pra gente o que vocês acharam aí da aula, que acabaram de assistir. Tem o link também. Sara, valeu pela aula. Baglini, valeu. É nóis. É nóis. Yes. Gente, a gente volta semana que vem. Gente, semana que vem eu vou dominar a língua portuguesa aí, 8º ano. É nóis. Yes. Bom final de semana e bom feriado. Sextou.